Acorda, mamãe, vem, a pancada do pilão bate. A pancada do pilão bate. Acorda, mamãe, vem. Acorda, mamãe, vem. A pancada do pilão bate. A pancada do pilão bate. Acorda, mamãe, vem. Acorda, mamãe, vem. Pancada do pilão bate. A pancada do pilão bate. Acorda, mamãe, vem. Boa tarde a todas e todos e todes. Meu nome é Lucas, eu sou o mediador aqui dessa conversa. A gente está aqui na mostra itinerante, aqui em Uberlândia. A itinerância do Fórum Doc está acontecendo do dia 10 ao dia 19 de setembro. E hoje nós estamos aqui com a Yara, com a Gisele, com a Cacica Cauani, com a Carol e com o Roberto, para discutir 2 filmes. O primeiro é Mulheres no Front, de Eduardo Coutinho, e o segundo é Essa Terra é Nossa, de Roberto, Carolina, Isael e Sueli Machacali. Então, eu gostaria, antes de começar tudo, agradecendo demais a oportunidade para a gente estar aqui discutindo sobre esses filmes, discutindo as experiências das mulheres nos assentamentos aqui em Uberlândia, a experiência da Cacica Cauani aqui na Oca. Eu já vou começar dizendo que esse convite já gerou e já mobilizou muita coisa interessante aqui para a gente, porque no dia 2 de setembro, a gente fez, acho que foi dia 2, né? Se eu não estou enganado. Dia 5, desculpa, dia 5 de setembro a gente fez uma exibição aqui na Oca do filme Essa Terra é Nossa, e que foi o Dia Nacional da Mulher Indígena. E recebemos aqui várias mulheres, né, do parlamentares aqui que vieram, né, trocar, conversar com a gente. Então foi muito interessante essa experiência de troca, mediada pelo cinema e que, de uma certa forma, foi impulsionada pelo convite aí do Fórum Doc. Então, queria novamente agradecer, reiterar aqui que eu estou muito feliz de estar aqui junto com a Cacica, muito feliz de estar aqui na Oca, assim, podendo conversar com vocês. Bom, vou me apresentar brevemente e aí vou passar a palavra para vocês, cada um se apresentar. Então, meu nome é Lucas, eu sou formado em cinema, faço mestrado na Faculdade de Educação da UFMG, participo também da formação intercultural de educadores indígenas, e minha pesquisa tem a ver com cinema e educação, né? O cinema dentro do contexto da educação escolar indígena e não indígena. E estou aqui, então, para mediar esse debate, para a gente trocar muita experiência, muita referência, muita conversa em torno desses filmes. Então, passo minha palavra para a Cacica. Olá, o meu nome é Maria de Lourdes Lima Soares, nome brasileiro, e nome indígena é Cauane Tupinambá, que quer dizer Gavião Fiel, Guardião do Segredo. Sou natural do estado do Ceará, sou de Missão Velha, Ceará, que é a região do Cariri, e cheguei aqui em Uberlândia no ano de 99, onde constituí, trouxe um filho na barriga e uma menina no braço, e constituí o casamento com mais 3 filhos. Sou mãe de 5 filhos e 4 netos. Quinta-feira eu faço 53 anos, e no ano de 2006 pude encontrar a cacique Cauã Poti Guarani, que foi a fundadora do MINA, Movimento dos Povos Indígenas Não Aldeados, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, aonde nasceu, aonde eu comecei a coordenar a alimentação indígena, e fomos com muitos trabalhos, muitos levantes, e no ano de 2017 ela passou o Grande Rio, ou seja, ela faleceu e deixou a história, o legado, me declarou como filha para continuar o trabalho dela, onde eu estou aqui hoje como a liderança dos povos indígenas, com bastante luta, trabalho, e com as mulheres, com os povos, onde também sou coordenadora da cozinha comunitária, onde fazemos comida para
nesse tempo de pandemia, nesse tempo de anos políticos ruins, onde muitas pessoas servimos por dia um almoço de 600 a 700 marmitecas. E é isso. Estamos aí para somar junto e vamos que vamos. Obrigado demais, Cacique. Posso me apresentar agora, né? Então, eu sou Yara, eu faço doutorado na UFMG, na linha Pragmáticas da Imagem. Eu entrei em 2019 e estou aqui na casa de Gisele, no assentamento Tayamã. O Lucas e a Cacique estão num assentamento chamado Glória. O Glória tem 20 mil pessoas, 20 mil pessoas. E ele já foi regularizado. É um assentamento que começou há 7 anos atrás e agora ele está regularizado. E eu estou aqui, na casa de Gisele, o Tayamã A10, 10, eu tirei 3. Tá bom. Aqui tem mais de 20 anos esse bairro Tayamã, só que o assentamento tem uns 15. Não, o assentamento tem 23 anos. O assentamento tem 23 anos. O bairro tem 27. E o bairro tem 27 anos. Eu conheci Gisele há 3 anos atrás, 3 anos atrás. E o fato de eu estar, né, fazendo doutorado é muito ligado à pessoa da Gisele. Eu fui convidada para vir aqui num chá de berço de 2 filhinhos que ela esperava, um deles com uma formação fetal. E eu chego aqui para um chá de bebê e só tinha mulheres. Aí eu falei, mas os homens não vão entrar? Aí ela falou assim, em chá de berço homem não entra, né? E aí eu conheci Gisele e perguntei o que vocês queriam. Eu vim aqui com o doutor Higino, que é o advogado do Sem Teto, um dos, né, dos advogados do Sem Teto em Uberlândia, e ela falou, nós queremos um filme. Nós queremos um filme para mostrar para o juiz. Nós estávamos em estado, nós estávamos com ordem de despejo aqui. Era tempo de chuva, que no dia que eu fiz o chá de berço, não choveu no dia, e nós estávamos com mandado de despejo para o próximo mês, né, Yara? Eu vim aqui no dia 18 e vocês iam ter a ordem de despejo... No dia 16. No dia 23, 16. 16 do outro mês. Aí o advogado conseguiu adiar. Foi. Em vista, alegando que o Natal e tal, adiar para 18 de janeiro de 2018. E elas pediram um filme para mostrar para o juiz. Falei, então nós vamos fazer juntas. Ela e Vivi, que mora aqui na casa do lado. E nós fizemos uma videodenúncia, né? E, a partir disso, elas pegaram essa videodenúncia, levaram para o juiz, e o juiz deu ganho de causa para eles, e eles estão aqui até agora. E olha que ele é considerado um juiz que não dá ganho de causa para seu ninguém, viu? Todo mundo falava, não é esse juiz? Então, vocês podem perder a esperança que caçar outro meio que ele não dá, não. Pois é, então, eu acho que a Yara de antes, que foi, sei lá, coordenei curso de cinema, fui gestora da Secretaria de Cultura, fica no meio dessa coisa, mas assim, acho que isso é fundamental, isso é muito importante colocar aqui, né? Que eu estou aqui também por isso, e que o meu doutorado é a produção de criação de cineclubes de mulheres nos assentamentos de Uberlândia. E sou também presidente da SOS Mulher e Família, que é uma organização social que existe há 24 anos em Uberlândia, antes da Maria da Penha, e eu tenho muito prazer, e me convidaram para fazer parte da diretoria da SOS,
e que trabalha, que tem por missão fazer que as pessoas percebam que uma vida sem violência é possível, principalmente para as mulheres. Ai, querida. Isso é Nossa, você. é demais. Ai, Agora é você, Gilberto. gente, eu sou meio vergonhosa para falar, sabe? Eu gosto de falar assim, no meio, de... pessoalmente, sabe? Mas é prazer, meu nome é Gisele. Não sei falar muito, viu, gente? Eu sou meio atrapalhada, que eu me perco o que eu estou falando, mas uma hora sai. Eu sou uma das lideranças do bairro Tayamã. A nossa liderança aqui são femininas. Até porque não foi assim, porque nós somos feministas, nós vai mandar aqui. Não. Foi aos poucos, porque mulher, a gente é mais organizada. E quando eu cheguei aqui, era muita bagunça, e aí eu comecei a entrar devagarzinho, e de repente o povo, não, Gisele, eu sei que tem que falar pela gente, eu fui escolhida. E olha que eu sou bem estúpida para falar às vezes. E aí eu peguei isso com toda dificuldade, com todo medo, porque eu tinha metido uma vez, assim, tinha conhecido uma vez por conta da minha mãe, que a gente moramos num lugar de invasão, mas a gente nunca se envolveu realmente, estar na frente, de falar, a gente era um dos moradores lá do local. Então, eu cheguei aqui, tinha dado tudo que eu tinha, e até o que eu não tinha, por esse terreno, e aí 3 meses que a gente estava aqui, 6 meses que a gente estava aqui, começou esse negócio de derrubar, que vai derrubar, e foi passando o tempo e a gente foi ficando. E aí eu engravidei de trigêmeos, tive a perca da nenê no começo da gestação e continuei com os outros 2 fetos. E aí era muita pressão psicológica dentro da prefeitura, em casa, era povo da prefeitura, policiais aqui na ocupação, e eu, através do advogado, que mentia aqui para a gente, mexe até hoje, eu conheci a Yara, tive a honra de conhecer ela. E aí a gente, nossa, ela mexe, então ela vai fazer um filme para a gente. A conversa foi essa, nós ia fazer um filme. E aí ela, não, mas vocês que vão montar. Não, Yara, mas nós nunca mexeu com isso, não. Ela, todo mundo é capaz, Gisele, de fazer. Então você está falando, então vamos aí, você vai ajudando a gente. E a gente fizemos esse curta ou é longa? Até hoje eu não aprendi. É curta. Tem 13 minutinhos. Pois é. Aí o que acontece? Eu ainda estou aprendendo, viu, gente? Mas aí a gente passou a dificuldade, que aí essa parte aí a gente pula. Mas a gente, mesmo com a patrola aqui na porta, a gente fizemos esse curta no alegria. Parecia que não estava acontecendo nada. Você deitava ali de noite para dormir, você não dormia porque você ficava com medo por conta dos filhos da gente ficar sem lugar, porque a gente que é mãe, a gente pode ficar na rua, na chuva, com fome, mas nossos filhos não. Então, eu peguei e a gente fazia, era uma alegria, menino, mas quando chegava de noite, a gente falou, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Esse povo, será que vai dar atenção? Porque a gente queria mostrar, através do curta, que a gente não era bandido, igual somos vistos. A gente queria mostrar que a gente queria um lugarzinho para a gente, com toda dignidade, com todo, assim, ter um lugar para poder nossos filhos crescessem, a gente está correndo para um lado, para o outro, com medo. E aí, foi desse jeito que chegou a Yara e os filmes aqui, que foi quando a gente teve a ideia de fazer o Cineclube de mulheres. Que, como eu tive essa experiência, mudei totalmente o meu pensamento. Eu falo que foi uma cultura que eu aprendi.
porque a gente é acostumado com esses filmes estrangeiros, de luta, aquelas coisas nada a ver, perdida no tempo, com uma coisa assim, realidade, mas uma realidade não triste, uma realidade feliz, igual a gente viu no filme. O que vocês fizeram, montaram, as mulheres naquela luta, você vê que ela não tira o sorriso do rosto. E ela sabe, quando ela entra dentro da casa dela, que ela deita, ela pensa, já deita pensando o que ela vai fazer, qual vai ser o próximo passo, o que ela vai ter que se organizar, porque a gente se organiza dentro de casa, organiza a vida dos outros, organiza a ocupação e organiza a saída para atrás dos nossos direitos, das nossas moradias, porque a gente, mulheres, éramos vistas, e até hoje, de certa parte, como mulheres frágeis, que não sabe de nada, mas a gente tem uma proporção enorme. E a gente ser uma liderança, porque a maioria das lideranças no Brasil são mulheres. Então, é o jeito de a gente ter essa força, essa união, por mais que eu falo por mim, por muitas coisas que a gente passa na vida da gente, a gente não deixa isso, a gente não mostra isso para as pessoas, porque a gente não quer mostrar uma pessoa frágil e a gente acaba se machucando. Mas é uma coisa muito boa a gente liderar, estar ali de frente, bater de frente, poder organizar, ser amada, mesmo pelas grosserias, pelas horas que a gente tem que dar bronca. Igual, não sei nem quantos anos que eu tenho mais, perdi a idade, viu, gente? Eu tenho 28 anos, eu lidero gente que tem 70, 80 anos, sabe? Isso para mim, nossa! Não dizer, sabe? Sempre uma pessoa mais velha vir te perguntar as coisas. Ai, nossa, eu amo, sabe? Eu me encontrei nisso. E eu quero fazer cineclube para as mulheres aqui. Não só aqui, mas em outros lugares, com a Cacique aí também. E outras coisas, para as mulheres ter ter como saber fazer alguma coisa para poder sair de agressões, ter de onde tirar sua renda, para não estar dependendo de ninguém. E eu acho que é isso. Eu falei, os trem tudo aleatório. Fica tranquila, Gisele. Obrigado demais, Gisele. Obrigado demais pela sua fala potente. Bom, Roberto ou Carol, vocês querem se apresentar? Comentar um pouco? A gente fica sempre com esse silêncio. Quer falar primeiro, Carol? A gente tem um sinalzinho para falar quem vai falar primeiro. Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas alguém vai nos assistir. Eu sou o Roberto Romero, sou antropólogo, trabalho já há alguns anos, né, junto dos Tigma-Ama Xacali, um povo indígena originário aqui dessa região que hoje se chama Minas Gerais, mas não só, né? O povo Machacali era habitante de toda essa região dos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, né? Que atravessava essas fronteiras atuais para o estado da Bahia, para o estado do Espírito Santo, né? E hoje estão vivendo confinados numa das menores terras demarcadas, né? do Brasil. E eu também faço parte, né, do Fórum Doc, foi inclusive no Fórum Doc, através do Fórum Doc, que conheci a Carolina Canguçu, e o Israel e Sueli Machacali. Naquela época eles já estavam fazendo seus primeiros filmes, eu conheci os filmes deles no Fórum Doc, e tive a alegria de poder acompanhar a primeira oficina que foi realizada na Aldeia Verde, coordenada pela Carol e pela Renata Otto. E desde aquele momento eu continuei, né, o trabalho junto deles, fui fazer mestrado, doutorado e segui, né, nessa parceria com eles, que também desdobrou-se, né, nessas experiências de oficina de filmes como Nhamin Ré, As Mulheres Espírito, e Nehenhag Manhonrão, Essa Terra é Nossa, né, que foi o último filme que a gente fez juntos. E que a gente vai comentar aqui, né? É uma alegria muito grande conhecer virtualmente todos vocês,
né? Lucas, Cauane, Gisele, Yara, né? Dá uma vontade enorme de poder estar presencialmente aí. A gente acabou de ver lá, né, o puxadinho do Ver Juntas em Uberlândia, a Oca. Fiquei muito alegre de saber dessa sessão do Essa Terra é Nossa na Oca. Eu fiquei assim morrendo de vontade de ter participado, né? E acho que é uma das poucas sessões presenciais que o filme já teve. Então, para nós é um orgulho, uma alegria muito grande que uma dessas poucas sessões presenciais tenha sido justamente aí, né? E acho que também, né, essa semana, hoje mesmo, se encerra, né, uma semana de mobilização das mulheres indígenas em Brasília, né, e a gente acompanhou a força, a determinação e a coragem dessas mais de 5.000 mulheres que se reuniram lá, né, no meio desse tumulto todo, com a presença de todos aqueles bolsonaristas que estavam lá também, e a gente vê ali a força mesmo dessas mulheres no fronte. Então, estar aqui hoje debatendo Mulheres no Fronte, Essa Terra é Nossa, nesse fim de semana que encerra a mobilização das mulheres indígenas em Brasília, eu acho que é um encontro também muito significativo e muito importante, já que conecta a luta das mulheres à luta pela terra, né? Então, é isso, para começar. Olá a todos, é um prazer para mim estar aqui também. Agora eu moro na Bahia, trabalho na TVE, na TV pública daqui, mas até 4 anos atrás eu vivia em Belo Horizonte, trabalhando no Fórum Doc, e foi lá que a gente conheceu, né, os Machacali, o Isael, a Sueli, e fiz alguns trabalhos pelo Vídeo nas Aldeias, né, sempre com essa conexão com o Fórum Doc. A gente vem trabalhando com Isael e Sueli desde 2009, né? E esse filme é resultado desse trabalho ao longo de muitos anos, assim, porque o Isael passou por algumas oficinas de formação e depois ele começou a filmar sozinho, ele filmava muito, né? E ele chegava lá em casa com as fitas que ele filmava e a gente montava filmes, né, dele, assim, e nesse processo eu aprendi muito a filmar com Isael, e aí nesse filme da Terra a gente fez uma parceria, assim, que diferente, né, das outras que a gente tinha experimentado nas oficinas, em que eles mesmos que coordenavam os processos de gravação, né, e nesse filme a gente saiu junto, né, por alguns lugares que eles viveram para gravar esses encontros, né, de lugares até que eles mesmos não conheciam por meio das histórias e dos cantos apenas, assim. Então, é muito importante mesmo que esse filme agora esteja circulando em contextos como esses, contextos de luta, né, que reverberam, dialogam totalmente com o contexto deles, assim, depois de tantos anos, né, 500 anos de contato, eles ainda lutam para poder ter uma terra para poder morar, para poder existir. E esse filme vem agregar, né, nessa luta, né? E eu fico muito feliz dele estar sendo exibido aí também, nesses movimentos aí de Uberlândia. Obrigado pela fala de vocês, obrigado, Roberto, obrigado, Carolina. E bem, é interessante, eu não sabia que esse filme, enfim, ele está sendo circulado agora, né? Porque ele foi finalizado em 2020, né? Que foi a estreia. E, nossa, então foi uma honra para a gente ter exibido aqui, né, Cacique? Foi uma honra. E aí, e foi assim, a gente organizou aqui o evento e tinha pessoas que não conseguiam, né, ler as legendas, assim, do filme, e eu fiquei, aí eu peguei e fiz a tradução, uma dublagem ali, né, e assim, meio Herbert Richards, né, aquela coisa, espero que não tenha sido muito estranho, mas a gente, inclusive, fez a dublagem para que as pessoas entendessem, e depois foi um momento muito auspicioso, realmente, essa exibição desse filme especificamente, porque foi o Dia Nacional da Mulher Indígena e porque foi um momento de inauguração do Centro Cultural
enfim, que foi inaugurado naquele dia. Nem nós sabíamos. Foi meio que uma coisa assim, será que vai acontecer? Ninguém tinha programado, né? Ninguém tinha programado, ninguém tinha previsto, e de repente a gente exibiu o filme e Cacika fez uma fala muito potente, muito profunda, e aí foi então inaugurado o Centro Cultural Indígena Cauã Poti-Guarani. Então, ô Lucas, uma coisa bacana, por exemplo, eu sempre pensei, falei, nós vamos fazer um cineclube no Glória, e vai ser lá na Oca da Cacica, porque a casa da Cacica está aqui e do lado é a Oca. Então, aí na Oca não tinha Wi-Fi. Aí esse movimento todo do Fórum Doc proporcionou nós nos organizamos aqui e colocamos o Wi-Fi na Oca. Por isso que está podendo ser transmitido e a gente está aqui conversando de longe, né? Sim. Mas a gente vai poder exibir filmes a partir disso. Eu levei meu projetor, peguei outra coisa aqui, outra aqui da SOS, o som emprestado de não sei quem, e a gente botou, e a gente fez, e aí foi virando, né? Eu achei muito lindo. Convidar para passar o filme da Mulher no Fórum. Vamos, isso mesmo. Em 2019, não foi, Cacique? Nós passamos o filme, eu fui aí, mas aí não tinha jeito de fazer na Oca, tal e tal. Mas nós passamos aí do lado, né? Mulher demais, demais, e não pode as coisas. Já passou na igreja ao lado. Na igreja ao lado, nós passamos. É o filme O Povo da Terra do Raio. O Genito deu ok para nós e a gente conseguiu passar o filme. Foi em 2019? Foi em 2019, acho que foi, né? Tem a foto das mulheres também. E nós vamos passar. Agora, deixa eu só falar um pouquinho assim, sobre o Mulheres do Front, antes da gente assim, tocar nesse assunto. Puxando essa linha aí que o Lucas falou do tempo, né? Então, assim, esse filme foi feito em 1995, 6. Vamos pensar que escrita histórica é essa, né? De onde estava? O que era 1996? Para a gente pensar um pouquinho nessa coisa. A gente tinha vivido uma ditadura militar, né, gente? De 64 até 83, 84, vamos colocar assim. Então, esse filme foi feito 10 anos depois das diretas já, né? Mais ou menos 10 anos depois da Constituição de 1988, né? E alguns anos antes da Maria da Penha, né? Então, e esse filme do Coutinho, ele escolhe 3 lugares. 3 lugares com muitas mulheres. Muitas, muitas, muitas mulheres. Então, alguns nomes: Lindalva, Lour Eudes, Maria, Marli, Lourdes de novo, Luci, Clélia, várias mulheres. Esses 3 lugares são no Recife, Lucas, que você chegou de lá, né? Conheci o Lucas recentemente, prazer. Primeiro foi no Recife, uma mulher resistente. A Gisele assistiu o filme, depois ela pode colocar, mas só estou fazendo uma assim. Logo depois, o outro lugar é no Rio de Janeiro. E o terceiro é Porto Alegre. E eu queria tocar num ponto do Rio de Janeiro com vocês. Porque o Coutinho faz uma escrita da história no filme a partir de um movimento de mulheres lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que tinha lutado recentemente para ter condições mínimas de vida naquele bairro. Então, ele mostrava as mulheres
ia para dentro da casa delas. Então, ele mostrava as mulheres a partir da luta. Então, ele mostrou um vídeo da TV Machombomba, e esse vídeo em preto e branco, e algumas mulheres falavam, olha, a partir desse vídeo, eu... Fica aqui, Gisele. Me ajuda aqui nessa hora, viu, Gisele? Porque você assistiu também. Então, a partir desse vídeo, elas falavam como que tinha sido a luta. Então, parece que ele colocava entrevistas, basicamente são entrevistas, as mulheres falando, né, sobre as suas lutas, suas resistências, cada uma nos seus lugares. Só que nesse segundo momento aí, lá em Nova Iguaçu, é como se ele colocasse uma cunha no tempo. O presente delas, olhado, visto a partir de uma reportagem da luta que elas tinham feito, sabe, Cacique? E aí elas começavam a falar, como é que você estava aqui? Você já tinha falado com o prefeito antes? Ela falou, não, nunca tinha falado com o prefeito antes. Então, parece que essa cunha que ele coloca no tempo nos introduz também nesse tempo, sabe? E aí, a última história, que é das PLPs, eu queria falar para vocês. As promotoras legais populares. Nós, em Uberlândia, estamos iniciando um curso com várias mulheres lideranças, um curso de promotoras legais populares, onde essas mulheres, nos seus locais, nos seus assentamentos, nas suas comunidades, vão poder conhecer um pouquinho mais sobre direitos, como brigar, como lutar por eles, como defendê-los. Gisele está fazendo e outras mulheres também. Então, assim, eu só queria dizer para vocês que esse é um filme onde o presente dele, lá em 1996, evoca coletividade, evoca energia para a gente continuar brigando, lutando contra as violências, e todas elas, né? Então, era isso que eu queria falar sobre esse filme, que eu acho que é um filme que ele conta uma história que não foi contada. Ele conta uma história de mulheres resistentes, com uma potencialidade, e ele não fecha, sabe? Não vai no final de cada história, não tem esse fechamento. Uhum. Ele deixa em aberto que há muito por se fazer. Muito, muito, muito por se fazer. É verdade. E elas ficam até bonitinhas naquele final, que cada um fala um pedacinho da sua, como que entrou para fazer as promotoras legais, o que acarretou delas fazerem o curso. É igual aqui, né, Yara? Eu acho que a história eu acho que as histórias são tudo iguais, mas em corpos diferentes, lugares diferentes, né? Então, a Gisele, quando foi assistir o filme ontem, ela me falou uma coisa que seria... Ela falou assim, quem sabe o que a gente passa é a gente mesmo. Porque não adianta... igual eu dei até uma... Como é que fala, Yara? Eu dei até uma... Deixa eu ligar, é automático, peraí. Tá, peraí só um pouquinho que vai ligar a luz aqui, que a gente não está conseguindo enxergar mais. Ah, tá ligando. Preciso tomar aqui. Pronto, já ligou a luz. Agora vocês vão ver, Gisele. Eu dei até assim, como é que fala, Yara? Um exemplo, que é assim, eu vou falar aqui uma coisa e depois eu passo para outra. É porque, assim, eu não sofri, assim, de apanhar, sabe? Não tive agressão, assim, de pegar na porrada mesmo, como a gente vê em muitos casos. Mas uma coisa que eu entro muito aqui é a questão de
as mulheres não aceitar agressões verbais. Aquele negócio, eu trabalho, ponho comida dentro de casa, você fica em casa, você é obrigada a arrumar a casa, a cuidar dos filhos, fazer comida, tem que chegar e estar pronto. Isso, para mim, é uma agressão, porque se você está casado, é companheirismo entre os dois. Não é só a mulher, não é só o homem, igual o serviço de casa está aí. Não está ali, ó, não foi feito ali falar assim, ó, serviço de casa é de mulher. Não está escrito. Então, eu acho que tem que ser as duas partes. E tem uma coisa que eu falo, que eu ouvia muito minha mãe falar para as vizinhas que ela socorria de agressão. E minha mãe criou 5 filhos sozinha, sem homem, e ela socorria as mulheres casadas que sofriam agressão. E muita gente falava assim, elas falavam assim, minha mãe falava assim, mas menina, para que você está vivendo isso? Para que você suporta isso? Ela, é porque eu gosto. É porque tem filho. E minha avó falava uma coisa assim, filho, vocês não estão com ele por causa de filhos, vocês estão com ele por falta de amor próprio. E minha avó já está com 90 e tantos anos. Ela falou assim, é falta de amor próprio. Começa a mamar vocês, porque a vaca não chora por causa dos bezerros, ela chora por causa do boi. Então, vamos criar vergonha na cara, sair dessa situação para não estar acontecendo isso. Minha avó ensinava bordados para as mulheres de lá. E aí, o que acontece? Eu pego muito caso aqui de mulheres que são agredidas. Você é gorda. Você tá feia. Nossa, eu cheguei, em vez da mulher tá cheirosa, a mulher tá fedendo, suada. E eu falo para elas, isso é uma agressão, gente. Porque quando eu era mais nova, eu fui criada por mulheres. E eu deixei acontecer sem saber que estava acontecendo. Tive um namorado, meu primeiro relacionamento. Ele, toda vez que eu tinha um cabelo enorme, e a gente saía, ele puxava meu cabelo, porque eu conversava com alguém, ele puxava meu cabelo, ele me beliscava. E aí eu falava, nossa, que gracinha, ele me ama. É um jeito dele mostrar carinho. Nossa, para mim isso ali era um... ele tá com ciúme, é porque ele gosta demais de mim. E aí foi quando eu estranhei, foi quando um dia ele apertou meu braço, porque eu estava conversando com um colega nosso, e ele perguntou se eu queria dar para ele. Aí eu falei, como assim? Não, assim não, mas mesmo assim deixei passar. E aí isso foi me chateando de estar sendo, dele me buscar no trabalho, me buscar na escola, que aí chegou um dia eu falei, não, eu não quero ficar mais, vamos cada um pro seu rumo, e ele pôs a arma dentro da minha boca. E aí ele foi e falou assim, aí ele foi e falou, né? Aí eu falei para ele que... Aí ele falou assim, não, você não vai ficar comigo, então você não vai ficar com mais ninguém. E na hora do desespero, eu falei para ele, não, é porque você me estressa, por isso que eu falei isso. Mas ali, quando eu fui embora, ele falou, aí na hora que ele me deixou em casa, eu fiquei caladinha pensando, eu falei, será que é esse futuro que eu quero? E eu fui vendo que minha mãe nunca aceitou desaforo de homem, minha avó nunca aceitou desaforo de homem, e deixou acontecer isso. Como que eu deixei acontecer isso? Foi quando eu cheguei em casa, liguei para ele e falei para ele que eu queria terminar. E aí, para mim era tudo bem. Você vai terminar? Não termina? Foi com carro de mensagem na minha casa, mandou buquê de rosas, fez aquele todo patuá. Depois de 2 anos, pensei que ele tinha ainda coisado. Ele ligou para mim, perguntou se eu estaria em casa. Falei que eu ia, mas mais tarde eu ia sair. Ele falou, então vou ir ver sua mãe, porque ele gostava muito de minha mãe. Quando eu saí para ir da casa de um colega nosso, para a gente poder ir para a festa, ele veio com o carro e me atropelou. Eu tenho enchimento na perna, eu tive que fazer enxerto na perna. Não sabia isso, por conta disso. E aí, eu sempre passo às meninas que não deixa. Falou uma coisa que você não corta. Não te respeitou, larga.
porque ninguém é de ninguém. E é uma coisa, meus filhos são pequenos e eu ensino isso para eles. Se a pessoa não te querer mais, você respeite. Se uma mulher, você só pegue numa mulher se ela autorizar. Você jamais fala uma palavra se você vê que você não é íntimo da mulher, se você não namora com ela, e se ela falar não, é não. As pessoas até falam, você é doido demais, você fala os trem para os meninos, mas eu tenho que educar meus filhos cedo. Você sabe por quê? Porque tem vizinhos nossos que o homem tem 50 anos e fala que se a mulher está com a roupa curta, ele deve passar a mão sim. E eu virei para ele e falei, e como você fica sem camisa e então eu tenho autoridade de passar a mão em você? Não. Então respeito gera respeito. Então foi falta. Vamos ter mais educação dos nossos filhos desde pequeno, criar homens e mulheres que não sejam agressores e nem mulheres que aceitam agressões. Porque as mulheres sofrem muita agressão. Por quê? Porque pai e mãe não dão carinho, que são o que as meninas mais falam, que sente falta e acha no homem o que elas não teve em casa. Outra, trabalho. Os homens não deixam as mulheres trabalhar, estudar, porque eles querem as mulheres independentes deles 100%. E amor próprio. Que se a pessoa não está feliz com você, que vai ficar sozinha, porque eu me gosto desse jeito e eu vou ficar desse jeito. E agressão é demais. Tem uma menina que eu tenho que até contar dessa. Ela foi casada há 23 anos. 23 anos. Ela tinha 3 filhos com ele. E aí ela foi... E ele um dia acordou ela dando soco, Yara. Soco. Nossa. Ela acordou toda ensanguentada, bateu aqui. E não tinha o portão. Menino, derrubou o portão que era de lona e entrou. E aí o Márcio foi lá, interviu, que ele estava com o facão na mão. E aí ela falou assim para mim, assim, Gisele, arruma um serviço para mim. E aí a gente foi conversando, a gente arrumou um serviço para ela no Lava Jato. Essa mulher arrumou um serviço no Lava Jato. O que ela fez para ele? Deu os 2 pés no rabo dele. Aí ele, ai, Gisele, tá vendo? É porque ela ficou com conversa com você, por isso que ela ficou desse jeito, bruta, ignorante. Aí ela fez o quê? Largou ele, arrumou um menino de 22 anos, independente, você viu, a mulher nem parecia que ela era o que era, porque a mulher parecia que tinha passado um bitrem em cima dela, a mulher andava toda espatifada, bagunçada. Hoje em dia, ele morre por causa dela. Morre, por isso que eu falo que a mulher independente, ninguém segura ela. Ninguém segura. E só para terminar do filme Mulheres no Front, eu percebi uma coisa, não sei se vocês, que o Coutinho corta cada uma das 3 partes do filme, perguntando para as mulheres sobre os maridos. Sobre os homens, sobre os maridos. Então, ele corta. Quando ele chega na primeira, ele pergunta assim para ela, e aí o senhor? E aí ele mostra o senhor. No segundo, ele faz a mesma coisa. E no terceiro também, né? Então, eu acho que a Gisele mediou o Coutinho. O Coutinho agora e falando. Né? Mas você sabe por quê? Porque os homens, olha para você ver que todos, na hora que aparece os homens tá tudo acuado, né? Os homens tá tudo acuado. Por quê? Mas deixasse, se elas fossem as mulheres fortes, quem estava acuado era elas. E o homem também tem que ser forte para aturar a gente, viu? Porque a gente não é fácil, não. E eu achei muito interessante, as mulheres falando, e o homem... Tipo assim, sim, senhora, não é isso mesmo. Você vê ali, isso ali é bom demais. Isso ali você não sabe o tanto que a mulher se sente poderosa ali, viu? Nós vamos passar aí na Oca, viu, Cacique? Daí aqui também, a gente tem que marcar. Nós vamos passar aqui. Obrigada aí, gente. Então, gente, obrigado demais, Gisele, pela palavra, pelo a palavra, o livro. E eu acho que é muito interessante esse movimento que o filme do Coutinho traz, né, de trazer essas lideranças. Eu me lembro de uma fala de uma personagem que ela
esse empoderamento que tu traz da mulher, ela sente, ela fala, esses políticos que vêm aqui, eu me sinto autoridade diante desse político, assim, eu me garanto, assim, diante dele, porque eu sei a vivência, eu sei o que as pessoas aqui sofrem, eu sei, né, quais são as nossas necessidades. E aí, por isso que eu fico pensando, né, que projetos como o SOS Mulher e Família, as PLPs, que a Cacique participou, são projetos, assim, fundamentais para empoderar essas mulheres e elas servirem de referência para outras mulheres e outras pessoas que estão sendo violentadas, mas que talvez por medo ou por talvez não conhecer, né, os caminhos, acabam, né, sofrendo a violência. Tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Olha, eu vou comentar um pouco da experiência, porque eu fui fazer o curso de promotora de família. Eu vim de uma família... Como mulher indígena, todo mundo sabe como é a vivência de mulheres indígenas, como é a vida dos homens. Não precisa nem explicar, que quem convive em aldeia sabe. Então, eu vim de uma família de ser submissa. O marido podia trair, ela pode ver, e não, é uma alma, você que tem que ver que você é mulher. O homem pode bater, você tem que ver que você apanhou porque você é mulher e está errada. O homem poder fazer e acontecer e a gente baixar a cabeça e ver que aquilo era normal. Então, quando eu cheguei em Uberlândia, eu logo cheguei, casei com o enteado da minha mãe, muito educado, muito fino, casei. Fui viver, a primeira coisa que ele fez foi me trancar dentro de casa, não podia sair para lugar nenhum, evangélico, primeira coisa que não podia, era tudo pecado, tudo era pecado, tudo era isso, tudo era aquilo. E me trancava dentro de casa como uma Joana de Barro. Se eu olhasse para um homem, eu falava, você está dando para aquele homem. Não trabalhava. De repente, eu tive que pedir, eu virei pedinte dentro de Uberlândia, para criar meus filhos, e um filho atrás do outro. E, de repente, fui trabalhar, eu virei o homem, a mulher da casa, e ele só criando os filhos, que chegavam do serviço de noite, cansada. Eles me procuravam e diziam, você tem que ficar comigo, porque você está dando para os homens da roça, e você está aqui para me servir. Terminava o ato sexual, ele me jogava da cama no chão e dizia, você vai dormir no tapete, porque lugar de puta é no tapete. Não dorme na minha cama comigo. Então, eu passei por isso tudo, me cansei, separei dele, foi a maior dificuldade, mas eu separei, mas eu errei logo que arrumei outro. Eu saí do espeto, caí na brasa. Então, o outro era muito trabalhador, mestre de obra, e nós, no começo, muito carinhoso, tal. A mãe começou a pôr ele para ter ciúme de mim, de repente o ciúme chegou. Esse homem comprava as coisas, tudo quando chegava do serviço. Quando ele chegava, quebrava tudo. Foi um momento que eu fui ao momento de ajuda, que veio o momento das cursos de promotoras legais. E eu fui participar. Foi onde a minha mente abriu sobre justiça, a minha mente abriu sobre relação abusiva, a minha mente abriu sobre como tocar no corpo, a minha mente abriu sobre o que é estupro, que eu era estrupada direto e eu não sabia. Eu fui estrupada por muitas e muitas e muitas vezes. E eu não sabia que era estupro. Eu fui palavra de baixo escalão comigo, abuso psicológico, eu estava doente. Quando eu aprendi tudo e fiz o curso, hoje eu não admito, hoje eu sou casada com outra pessoa, tem 12 anos de casado, a mesa aqui de lanche, quem fez foi ele. Eu recebo todo dia de manhã o meu café da manhã na minha cama. Todo dia ele me dá o café na minha cama, o meu primeiro café preto, para poder eu me levantar e tomar meu banho. Ele me dá. Ele preparou o meu casamento com ele. Ele preparou tudo de surpresa, decoração, roupa e tudo, que foi, eu entrei de princesa, eu me vesti de condessa no meu casamento. Eu tenho os vestidos, eu tenho tudo. Ele preparou. Hoje eu vivo um casamento, tem os altos e baixos, só que eu não admito que ninguém me proíba. Ah, não vai. Você não vai vestir essa roupa porque eu não quis. Por que você não quis? Mas eu estou me sentindo bem. Pois agora eu vou vestir essa roupa. Eu vivo uma relação que ninguém manda em mim. E eu aconselho, mulheres,
Não permita que os homens mandem você, porque ninguém é de ninguém. Nós temos que ver uma relação que é de amor, uma relação que está agradando aos dois. Nem eu sou dona dele e nem ele é de mim. Nem eu tenho ciúme dele, nem ele de mim. E hoje eu vivo uma relação não aberta, mas eu vivo uma relação normal, que toda mulher desejaria ter. Elas nem estão prestando atenção. Obrigado demais, Cacica. Olha só, a Cacica disse que elas nem estão prestando atenção, mas é isso, só a potência da sua fala atingiu ali a Gisele. Eu choro. Bom, gente, eu gostaria, então, de fazer através, né, pegando aqui a fala da Cacica, a fala da Gisele, a fala da Yara, fazer uma conexão com o filme Essa Terra é Nossa. E eu acho que Roberto já falou muito bem assim na apresentação dele, né, que são várias, o front, são várias atuações nesse front, né? A Gisele está nessa atuação aqui lá no Tayamã, a Cacica está na atuação no front aqui na Oca, no Glória, e os Machacali estão no front lá no território deles, né, que já tem anos, né, pelo que Roberto falou, né, o pessoal, eles foram de certa forma encurralados, né, pelos proprietários locais, pelos fazendeiros, e agora restaram ali uma terra para eles estarem, e eles estão ali tentando reivindicar e retomar a terra deles, e isso o filme fala muito claramente para a gente, né? Ele reivindica o território que é o território dos Machacalis, essa terra é nossa, o tempo todo. E o filme, ele traz um pouco... Ele é violento, assim, o filme, a gente percebe, assim, pela paisagem, pela câmera que acompanha aquela senhora, o homem branco que invade essa imagem o tempo todo, né, com uma fala, um ato de violência ali, uma fala bruta. E de uma certa forma, esses dois filmes eles estão tratando também da questão do território dos seus sujeitos, né? Esse fronte de batalha aqui nos assentamentos é uma maneira de reivindicar por um lugar, um espaço de moradia, reivindicar pelos direitos básicos, pelos seus modos de vida, e os Machacali estão fazendo isso lá no território deles também. Então, eu gostaria de, não sei, ouvir um pouco mais de Roberto ou de Carol, sobre como foi esse processo assim, né, de retomada, de ir nesses territórios onde sofreram tanta violência, tanta morte, né, porque há um gesto de revisita, né, dos lugares onde né, esses indígenas eles foram assassinados, eles foram deixados para morrer. Queria saber um pouco mais sobre como foi reconstruir isso e sobre como eles estão nesse fronte de batalha agora, né? Agora, mais, né, com a questão da PL 490, como que esse filme chega, assim, né, nos lugares. Fica à vontade, Roberto ou Carol. Bom, assim, né, obrigado pelos comentários, pelos depoimentos muito fortes também, muito emocionantes, né, de ouvir. A gente, né, assistindo também Mulheres no Front e conectando também com essa história, com essa luta, como Yara disse, né, esse filme é um registro também de uma história que não costuma ser contada, que é a história das mulheres protagonistas das lutas, né, e da luta pela terra. Né? E quando penso em mulheres protagonistas da luta e no contexto, né, dos Machacali, são muitas mulheres fortes, como é uma expressão até que os Machacali usam, né, ou mulheres fortes. E são né, gerações de mulheres fortes na luta pela terra, pela proteção do seu povo. Né? Posso lembrar aqui de Isabel Machacali, avó de Sueli, mãe de Noêmia Machacali, com uma grande liderança do seu povo, né, que tomou a frente da retomada
em 2005, quando os grupos se dividiram da terra Machacali principal, onde vive a maioria dos Machacali até hoje, né? A própria Sueli Machacali, então uma linhagem de mulheres fortes, né? Isabel, Noêmia, Sueli, Maísa, irmã de Sueli, lembro também de Dalvina, que vive no Pradinho, Arnalda Machacali, todas mulheres que tiveram uma importância muito grande, né, nessa história e nesse processo, né? E penso também que, né, o cinema também é uma espécie de fronte, né? Imaginar que as produções cinematográficas, a direção cinematográfica, ela é predominantemente masculina, né? Então, quando se pega as comparações de números, é gritante, né, a diferença. E Nehen Agmanhonrão, além, né, de ter sido guiado também por grandes mulheres, Delcida Machacali, que eu não mencionei aqui, mas que é a senhora que aparece muitas vezes no filme, né, que também foi de uma equipe majoritariamente feminina, né? A produção foi da Paula Berbet, a direção, co-direção, fotografia, montagem da Carolina, né? A sonorista, né, quem fez o som do filme foi a Marcela Santos. Então, era uma equipe, sobretudo a equipe não indígena que participou do filme, era predominantemente feminina também, né? E especialmente se tratando de um filme desse de enfrentamento, de combate, isso não pode deixar de ser reforçado, assim, né? Esse próprio de como os filmes são feitos também, que eu acho que é algo que costuma ficar de fora do que está na imagem, mas que é fundamental, né, de ser lembrado e reafirmado, assim, né? E esse filme, né, a história, né, como Carol comentava, né, ele aborda essa história mais antiga desse território, né? Os Machacali foram sendo encurralados à medida que avançou ali a colonização para cima dos vales do Mucuri, Jequitinhonha, Rio Doce, né? E fugiram enquanto puderam, né? A ideia da fuga, de se esconder do contato com os brancos, etc., ela está ali logo no início do filme, quando já começa indo, visitando um dos lugares que foi um desses refúgios, que foi aquela caverna, a Casa dos Morcegos, né? Onde, num dos momentos da história recente, aquilo foi na década de 60, né? Já durante, né, o regime militar, e quando eles tiveram que se esconder ali também naquela caverna, para não serem exterminados, né? Os Machacali chegaram a ser contados em 59 pessoas nos anos 40, né? E hoje são cerca de 2.400, né? E resistiram também, né? A Sueli fala uma fala muito forte que ela ouviu do Nhanhã Totó, o pajé Totó, Machacali, que diz que os Machacali tiveram que escolher, ou perdiam a terra ou perdiam os cantos, né? E que eles preferiram, é o modo de dizer também, né? Os cantos do que a terra, porque se eles tivessem insistido na terra, eles teriam sido todos mortos, né? Então, nesse movimento, eles foram tendo que sair, né, para se proteger, para se manterem vivos, enquanto os brancos iam ocupando, né? E aquela fala inicial também do Israel na abertura do filme, ela retraça um pouco essa história, né? Porque os indígenas, não só por causa dos brancos, mas, claro, sobretudo após a chegada dos brancos, mas havia sempre uma forma de relacionar com o território e de mobilidade nesse território muito diferente, né? Que exigia, assim, se mudar, passar um tempo num lugar, depois de um tempo sair daquele lugar e criar outra aldeia, né? E os brancos não, os brancos, como Israel comenta ali naquela abertura, eles sentam e agarram numa terra e constroem as suas casas, né? Para se perpetuarem ali por gerações, né? Então era um modo também de ocupação da terra que fazia com que aqueles que às vezes deixavam a terra em busca de um outro lugar com mais caça, com mais mata, ou para se esconder, né? Nisso os brancos iam se ocupando e tomando território até chegar, né, nessa região, né, nesse espaço muito pequeno que é a terra Machacali. Todas as terras, são 5 territórios hoje, todos eles juntos não dão 6.000 hectares, né? Ou seja, para um povo como os Machacali, que ainda é um povo caçador, pescador, né, e que mantém essa dinâmica de divisão, de se espalhar no território, né,
é um absurdo, né? E essa terra nunca foi demarcada, reconhecendo o mínimo necessário para a manutenção dessas condições de vida, ou seja, então eles mantiveram toda né, essa memória, a língua originária e etc., mas nem por isso não foi garantia do reconhecimento dos seus direitos. Né? E isso coloca, né, aproximado da situação de vários outros povos indígenas, aldeados ou não, nas cidades ou não, etc., muitas vezes se coloca como assim, não, é porque eles não são indígenas, né? Imagino que muitos já ouviram isso. Mas isso é uma pura conversa, porque aqueles que, digamos, têm todo esse estereótipo, guardaram todas essas, nem por isso também são reconhecidos seu direito originário. Então, o problema tá do outro, né? É do outro lado mesmo, é de quem reconhece e quem se coloca no poder de determinar quem é indígena ou não, ou o que é terra indígena, o que não é, e que eu acho que isso é o que está aí na pauta, né, agora avançando de uma forma muito assustadora, que é esse entendimento, ou seja, né, essa tese absurda de que só seriam reconhecidos, enquanto indígenas também, e enquanto terra indígena, aquelas terras onde aqueles povos estavam ocupando em 1888, que é justamente o período que pós-ditadura, quando, durante a ditadura, né, a grande parte desse esbulho de terra foi patrocinado pelo próprio Estado brasileiro, né, que no caso do Machacali, vários dos que estão ali no entorno da área de ocupação tradicional que a gente visitou eram antigos funcionários do Serviço de Proteção ao Índio, do SPI, da própria FUNAI, que iam se ocupando daquele território, falavam para eles, a gente vai ficar ali para cuidar, e aí ali faziam sua casa, dali daqui a pouco já estava cercando, e quem que dá o documento? Quem faz o documento? Né? Eu acho que é outro ponto onde se conectam as lutas das ocupações urbanas, né, junto das lutas pelas terras indígenas, é que, no fato, a lei é a lei dos brancos, né? A lei e branco aí no sentido não só, né, nesse sentido mais profundo dos poderosos, dos latifundiários, dos fazendeiros, do agronegócio, né? Então, além de tudo isso, a terra Machacali foi completamente devastada. Então, até o pouco que sobrou foi um pouco totalmente devastado. Então, aquele capim que predomina dentro do território, né? E que foi deixado assim, né? Então, há essa luta histórica pela revisão da demarcação, mas nesse meio tempo, como o território nunca foi demarcado, houve diversas divisões, né? E nisso se criaram várias outras aldeias, como a aldeia onde Sueli e Israel viveram até o ano passado, a Aldeia Verde, na Dainha, a aldeia de Cachoeirinha, que fica em Topázio, Teoflotone. E no ano passado, no meio da pandemia, no meio do governo Bolsonaro, né, nesse que é o pior momento, digamos, para as lutas pela terra, Sueli, Israel e mais de 100 famílias saíram da reserva, uma reserva que não tem rio, né, e foram encampar essa luta e estão agora, né, no meio dessa luta por uma terra com água, com mata, com o mínimo de dignidade para eles poderem viverem de acordo com o modo como eles gostam e querem continuar vivendo, né? Então, Sueli, Israel e essas 100 famílias já passaram por 2 mudanças. No ano passado, eles se mudaram para um terreno arrendado pela prefeitura, mudou a gestão da prefeitura no início do ano, a nova prefeitura retirou o apoio do arrendamento, eles descobriram ainda que estavam numa área de risco, abaixo de uma pequena barragem hidrelétrica, tiveram que sair por conta própria, sem apoio dos órgãos estatais, sem apoio, né, nenhum, saíram por conta própria atrás de uma terra, arrendaram com recurso próprio uma terra de um casal, e depois que essas famílias se mudaram pela segunda vez, descobriram que o casal tinha enganado, eram cuidadores desse dono da terra, que acusa esse casal de maus tratos. Ele estava internado no período, eles fizeram um negócio, fugiram, e agora eles estão agora nessa terra enfrentando também um processo de pedido de reintegração de posse, né? Então, isso, inclusive, né, tem sido muito difícil para eles acompanhar e participar dos debates do filme, né? Eles estão... ontem mesmo faleceu um indígena na aldeia deles, né? Foi encontrado morto no município de Concórdia do Mucuri, né,
supostamente, né, por questão da bebida, né, que tem tudo a ver com a questão da vulnerabilidade da questão territorial, porque a gente percebe que onde a questão territorial ela é mais grave, as outras questões, os outros problemas caminham juntos, né? Então, os problemas de alcoolismo, as violências, tudo isso parece que, enquanto não se tiver o território garantido, tudo isso vem junto e agrava de uma maneira muito violenta, né? Então, eles estão passando agora por essa luta, e o filme veio, né, surgiu nesse período, né? A gente finalizou já no final do ano passado e coincidiu que eles estão justamente nesse processo de luta por uma terra, né? E ao mesmo tempo em que no Brasil esse momento agora, né, essa decisão do Supremo vai ser decisiva, porque caso se aprove essa tese do marco temporal, né, todo aquele território que é visitado no filme, ele jamais poderia ser reivindicado novamente pelos Machacali, né? Então, é desse tipo de situação totalmente absurda, né? E a compreensão também de que esse tipo de ataque é esse direito, que eu acho que é uma coisa que as mulheres indígenas mesmo essa semana reforçavam muito, né? De que elas não estão lutando ali só pelos direitos dos indígenas, né? As terras indígenas são os grandes polos da preservação e da conservação ambiental no país. Então, sem terra indígena, não tem futuro nem para o Brasil e nem para o planeta, né? Então, essa aliança das lutas pela terra, como a Sônia Guajajara sempre repete, a luta pela terra, pela mãe terra, é a mãe de todas as lutas, né? Então, a possibilidade de encontrar essas alianças, e que a mostra do ano passado do Fórum Doc reuniu de uma maneira muito feliz também, né? Entre as ocupações urbanas, entre os movimentos por moradia, né? Nas cidades, nas grandes cidades, entre a luta no campo, né? Do MST e dos povos indígenas, ela é uma luta também comum e é uma luta pelo futuro de todos nós, indígenas ou não indígenas, sem teto ou com teto, enfim, ela deve ser encampada e deve ter o protagonismo que ela merece, porque é ali onde a guerra está sendo travada, né? Obrigado pela fala, Roberto. Bom, é isso. E eu acho que esse filme ele realmente está vindo em um momento muito auspicioso e é um gesto também, como tu disse, né, de indigenizar as telas, né? A gente está aqui, a gente esteve aqui na Oca da Cacica e passando, exibindo esse filme, e através desse filme que vocês realizaram, a gente conversou sobre tanta coisa essencial, sobre a condição aqui do assentamento, sobre a condição da comunidade. Então, enfim, eu acho que é isso, né? Os indígenas encampando essa luta faz com que a gente esteja aqui também falando sobre coisas essenciais, direitos básicos, a luta pela terra. Yara? Esse foi um ponto levantado, né, pelas mulheres que estavam assistindo ao filme. Os policiais que deveriam defender matam, né? Então, é necessário pensar que, ainda mais agora, que nós estamos nos tempos de obscurantismo terrível, né? Nós temos de destruição de tudo quanto é direito, né? Então, é muito importante, eu acho que a gente assistir juntos e juntas esses filmes, né? Porque não é nem uma coisa que o Roberto falou, que depois vou passar para a Carolina colocar uma questão, assim, eu vou tensionar uma coisinha aqui, que é o seguinte, não é esses dois filmes que nós assistimos, né, e que nós propomos para as pessoas que estão vendo a gente aqui, que assista, né, também, né, propondo esse encontro, né, para além dessa conversa, é que e nenhum dos dois filmes tem uma construção fechada, né? Então, vamos lá. Nem do passado e nem de uma linearidade de um futuro. Isso eu acho muito bacana a gente colocar, porque o filme
do Coutinho, né? Termina com as mulheres descendo a ladeira, de costas. Só que elas estão uma dando a mão para a outra, ou abraçando. Elas descem uma ladeira, né? E o filme Essa Terra é Nossa termina com eles chamando a câmera, não é? Para segui-los e eles continuar a caminhada. Então, assim, gostaria de colocar isso, porque isso mostra talvez uma contra-história, né? Uma contra-história, né? Dessas resistências. Estou muito emocionada de estar aqui com vocês. Verdade. Gente, eu não sei se em relação ao tempo, né? A gente está aqui, não sei se já está extrapolando, acho que a gente já está quase no limite. Eu gostaria de, enfim, propor aí uma fala final, vocês às vezes trazer alguma questão final e a gente já encaminhar para o encerramento. Não sei se Carol gostaria de dizer alguma coisa, mas enfim, deixo a palavra aqui para a gente, para esses momentos finais assim de encerramento da nossa conversa. Carol, eu acho que seu microfone está desligado. Aí... Oi, sim. Então, na verdade, eu agradeço mesmo de estar aqui, poder estar ouvindo esses depoimentos dessas mulheres guerreiras que estão na frente da luta. Na verdade, é isso que importa, né? A vida ali, os filmes, eles vêm nos ajudar a refletir, a sonhar, a agir, mas o dia a dia dessas comunidades é muito duro, muito difícil, né? Assim, e você citou essa cena final, assim, dos pajés subindo, né? E a câmera ficando. Eu acho que aquilo ali é bem representativo da força dos Machacali, né? Que passam ainda por tanta violência e um dia a dia tão duro. E ali naquele final eles se despedem da terra que eles querem estar, com alegria, com força, voltam para casa que moram hoje e demonstra essa força. E a câmera fica porque ali é a terra deles, né? A câmera permanece ali. Então, esse final, eu acho que consegue trazer um pouco dessa força que eles têm de transformar, né? Toda essa dor em sabedoria, em resistência, em força espiritual, assim, que nos ensina muito mesmo, né? Assim. E no mais é isso, assim, eu espero poder compartilhar, né, saber mais com vocês por meio do Fórum Doc, que é a nossa rede, né? O Fórum Doc é uma grande rede, né, de conexões assim de diversos atores e é muito rico mesmo essas trocas, assim. Eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, Carol. Pode falar, Cacique. O que me chamou mais atenção, que me sensibilizou, e hoje as mulheres, eu tive várias mulheres para perguntar sobre o que mais tocou, todas nós indígenas, mulheres indígenas aqui de Uberlândia, foi as mortes cruéis, a resistência deles resistir e perder suas próprias vidas e não conseguir. Outra coisa foi quando as coisas das lâmpadas, que acusaram que eles estavam roubando e falou em justiça e que não há justiça para povos indígenas. É uma história que me toca muito, porque eu venho de uma terra que era nossa, que perdemos tudo, assim como os Machacali. Morreu muita gente nossa, que é onde nós hoje estamos aqui, como se diz, perambulando, como dizem nós as linguagens, ou seja, migrando em cidades que não é nossa. O que me faz refletir isso. Moro na cidade porque não tenho opção, mas o que eu queria muito era voltar a viver em uma terra
para plantar minha mandioca, plantar minha batata, meu girimum, criar meus bichos, criar meus peixes no rio, tomar meu primeiro banho, da primeira água sagrada, cantar o meu primeiro cântico, agradecendo a Mãe Terra, agradecendo o Sol, o grande Jaci, por iluminar. À noite, do mesmo jeito, agradecer a grande Lua, agradecer ao Sagrado por trazer a noite. Hoje eu não tenho como deixar o fogo na minha terra, na minha tenda, na minha casa, na minha oca, o fogo 24 horas, que significa o grande espírito. Eu não posso, porque se deixar, pega fogo em tudo. Eu me sinto triste, me insensibilizou muito ver meu povo em cada região, em cada aldeia, perdendo seus habitats. Ver aqui em nossa região, aqui, Uberlândia, a fauna de Uberlândia passando por perigo, acabando tudo, o fogo. Ontem foi um dia de fogo, queimando as nossas matas, nossas árvores sagradas, acabando com nossa natureza, acabando com a nossa vida. Ver nossas mulheres ali em Brasília lamentando e gritando por justiça, por nossos habitats sendo acabados. Estamos vivendo em tempo obscuro, onde o sol não é mais o mesmo sol, a lua não é mais, as noites têm sido tenebrosas, os dias têm sido de cinza. A cada dia vivemos em tempo de medo, de temor e de lágrima, de ver nosso povo derramando o seu sangue. Mas somos um povo forte, que não temeremos e não desistimos, como a terra. A nossa mãe terra é tão mãe, que ela abre sua madre para nos receber após a nossa morte. E é tudo isso. Eu deixo o meu agradecimento para a Yara, para o Lucas, e deixo os parabéns para todas as mulheres de resistência, mulheres de luta, mulheres de garra, que não desistimos. Vamos sempre estar de mão dada, uma com a outra, para levar a nossa palavra, o nosso conforto aonde tem uma mulher sofrendo. E é isso. Agradeço a todos, o Roberto, a Carol, todos que me deu essa oportunidade de estar mostrando a minha resistência, a Oca aqui, essa história que não vai terminar enquanto eu viver. Enquanto eu estiver aqui, não passar o minha passagem, no Grande Rio, eu dou a minha vida, o meu sangue, pelo meu povo, Tupinambás, Guaranis, Pataxós, Boroles e toda as etnias que está aqui em Uberlândia. E quero levantar uma grande luta para defender a fauna daqui de Uberlândia e a natureza e os rios. Obrigado. Você fala agora? Obrigado demais. O Lucas vai falar. Não, pode ficar à vontade. Gente, eu quero só agradecer muito, muito mesmo pela sua oportunidade. Conhecer a Roberta, a Carolina, o Lucas, viu? Nossa, foi maravilhoso a gente estar trocando essas ideias, muitas informações que o Lucas e a Carolina falou eu não sabia. Eu anotei aqui no caderno para a gente estar repassando isso para outras pessoas. E foi um prazer imenso, imenso mesmo, de vocês parar, escutar também a nossa história aqui e a gente poder discutir um pouquinho sobre o filme que vocês fizeram, sobre vocês sair do conforto da comodidade de vocês para procurar áreas diferentes do que vocês estão acostumados. E também convidar vocês para virem até aqui, assim que o impeachment vir e a epidemia acabar. Eita, Gisele. Mas vai cair. Vai cair.
Ai, eu queria só agradecer. Eu até tirei a máscara agora, foda-se. Eu só queria agradecer também e dizer uma coisa, sabe? Que é uma coisa que eu tenho, que a minha pesquisa e o meu trabalho, a minha vida é engraçada, ela se cruza nessa história do cinema. Eu tinha uma videolocadora, comecei em Uberlândia com uma videolocadora, Sétima Arte, e agora, né, aos 65 anos, eu faço doutorado e que eu volto nesse negócio como uma coisa do tempo, né? Então, e falar sobre ver filmes. Eu acho que é importante colocar isso aqui, né? Que o Fórum Doc coloca essa possibilidade de itinerância e que propõe, né? Chama as pessoas para ver esses filmes, né? Então, o que ver um filme, né? Juntos, né? Ver um filme, que a gente organize formas de ver filmes juntos, para que sobreviva, né? Essas histórias, né? Essas formas, esses processos todos, que isso volte a animar, que isso anime o presente, né, Carolina? Energias de luta mesmo. E talvez a tessitura entre um filme e o outro, né? A tessitura entre eles, entre os tempos de todos eles, seja essa maneira que a gente vai criando de estarmos juntas e juntos. Muito obrigada. E que não fique só na lembrança, né, Yara? Você vem comer uma tapioca com nós aqui. Vou sim. Olha, tem que ter alfazema aí. Eu vou lá na casa da sua irmã. Vai ter. Tem que ter alfazema. Fazer um sagrado, fazer um ritual. Gente, só queria agradecer demais também por essa conversa, esse encontro. Eu acho que, né, mesmo dessa forma aí virtual ainda, mas ver que os filmes, com as imagens, os filmes continuam permitindo que a gente conheça, que a gente se encontre, né, tanto para fazer filmes quanto para ver filmes. Essa história que Yara e Gisele contaram de como esse filme que vocês fizeram foi fundamental para garantir o direito à permanência aí na ocupação é maravilhosa, né? E aí daí vocês criaram o Cineclube, Ver Juntas, é uma coisa muito bonita. Com certeza vou já pedir Júnior para me escalar aí para a itinerância presencial de Uberlândia, que eu ainda não conheço. Queria muito conhecer mesmo os dois lugares, os dois territórios, né? Tem uma frase que Israel tem repetido muito, que eu acho muito forte, muito poderosa, que é: sem terra não tem cinema. Né? E eu acho que essa frase ela também atravessa esses contextos também de luta pela terra, que também é que o cinema pode se engajar, né, e somar mesmo, né, nessas lutas e nesses caminhos todos. Então, muito obrigado, uma alegria enorme e um ótimo fim de semana aí para todo mundo. Marco temporal, não. Marco temporal, não. Marco temporal, não. E fora Bolsonaro! O marco é ancestral. O marco é ancestral. Demarcação já. Essa terra é nossa. É isso. Essa terra é nossa, né, Gisele? Essa terra é nossa. Gente, Mulheres no front. Acorda, mamãe, vem, a pancada do pilão bate. A pancada do pilão bate. Acorda, mamãe, vem. Acorda, mamãe, vem. A pancada do pilão bate. A pancada do pilão bate. Acorda, mamãe, vem. Acorda, mamãe, vem. Pancada do pilão bate, a pancada do pilão bate, acorda, mamãe.